papo é direito e direito previdenciário. Bem, tem notícias boas aqui. A doutora Débora de Lazares. Doutora Débora, boa tarde. Novidades na questão do direito previdenciário. Para você que tem aquela causa na Previdência e coisa arada. Vamos lá. O que está acontecendo, doutora? Vamos lá. Então, Nando, boa tarde a todos os ouvintes. A gente sempre traz aqui informação, né? O mais importante é a gente conseguir entender o que está acontecendo, né? Vamos entender. Eu acho que essa é a ideia. A última novidade, e que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, é sobre o pagamento, né? Sobre pagamentos. Opa! Eu acho que é super importante a gente entender como sempre que a gente tem ali uma família, por exemplo, a gente tem que ter uma responsabilidade de saber quanto que eu ganho e quanto que eu posso gastar. Né? E hoje economia financeira. Economia financeira, né? Então, quando a gente fala também no que o governo pode pagar para a população, né, em garantia, por exemplo, há uma questão, eu tenho direito a me aposentar, ou eu tenho direito a receber uma pensão, ou eu tenho direito a receber um benefício por incapacidade, ou um auxílio reclusão. Enfim, são vários, o salário família, que daí já comporta sempre o auxílio doença. N benefícios, né? Nós temos ali o benefício de prestação continuada, que são os benefícios assistenciais. Existe uma dificuldade, às vezes, da gente conseguir tratar isso, ou seja, o governo ele também tem regras, né? Ele precisa gastar, às vezes, de acordo com o orçamento. Orçamento, tudo destinado. Esse aqui X é para saúde, X é para isso, X tem essa verba destinada. E a gente chama isso de responsabilidade fiscal, né? É algo que foi intitulado, que foi escrito lá, né, nas leis e fala sobre essa questão. E quando a gente precisa receber o dinheiro, ou seja, a gente vai lá, pede o benefício, faz as solicitações, e demora, é negado, eu não comprova o direito, eu vou para o juiz, eu comprovo minhas questões, eu vou, né, eu tenho tempo rural, eu tenho alguma insalubridade, alguma periculosidade, ou eu tenho algum tempo de aluno aprendiz, enfim, busquei o Poder Judiciário, busquei o juiz, fiz a minha audiência, o advogado foi lá, pleiteou, requereu o benefício, chega ao fim eles não recebem o pagamento porque existe uma lei, né, uma emenda constitucional que não permitia o pagamento dos precatórios por conta de uma questão de limite orçamentário. Né? O governo disse, olha, nós estamos organizando a responsabilidade fiscal aqui por conta da pandemia, isso aconteceu muito na pandemia. Até por conta da pandemia, Até então, na verdade, Nando, existia essa responsabilidade porque está escrito que tem que pagar, né? Então, ou seja, se eu for lá, eu faço todo um processo, eu provo, né, através dos documentos de que eu tenho direito a receber e chega ao final não recebo, né? A gente fica frustrado. Né? Exatamente. Existe ali uma pendência de pagamento, né? A gente não pode nem imaginar que o próprio Estado não estaria pagando a pessoa que provou que tem direito a receber. Pois então, né? O Estado dando calote. Que é isso, né? Mas isso não acontecia. Não acontecia. Então, né, a gente teve aí algumas decisões, o próprio OAB e a própria Associação dos Magistrados Brasileiros promoveu o que a gente chama de ADIM, né, que é uma ação para discutir essa regra nova. Se isso realmente estava correto, se era estava constitucional, se não era, se estava dentro, né, da Constituição ou não. Exatamente. Então, isso a gente está falando em 2023, correto? Então, a gente está falando de uma situação que começou lá em 2019, foi trancando, as pessoas não iam recebendo, ou seja, hoje a gente já tem um acúmulo de valores e que precisam ser pagos. Então hoje o que acontece? O próprio STF, né, que é o nosso... Então vamos falar de coisa boa deles. Vamos falar de coisa boa do STF. Vamos lá, gente. Eles liberaram essa quantia, inclusive como verba extraordinária, fora dessa questão do limite orçamentário, dizendo justamente isso, que nós estamos vivendo um outro momento, que nós precisamos respeitar o sistema de freios e contrapesos, que é a justificativa para tudo isso. Então a gente traz aqui essa informação dizendo que é possível que aquela pessoa que esteja esperando tem que entrar em contato com o seu advogado, né, trazer essas informações e buscar saber se realmente qual é o valor, quais são as quantias. E lembrando também aqui, Nando, que as pessoas começam a mandar notícias pelo celular, né? Às vezes até porque toda essa informação ela é boa para quem está para receber, mas existem também os fraudadores, os golpistas. Tem golpe no meio também. Que se aproveitam dessa situação. Porque isso aqui é uma informação pública, ou seja, isso aqui está sendo divulgado. Então aqui tem dois pontos interessantes. Saber que realmente existe essa notícia. Exatamente. Há uma jurisprudência agora favorável
E dizendo que vai efetuar o pagamento, os tribunais já estão, na verdade, se organizando para fazer a liberação do dinheiro. Olha só, gente. Isso. E provavelmente para dezembro ou janeiro, os tribunais já estão organizando para liberar. Já? Já. Oxe, rapidíssimo. É justamente essa ideia, porque essa questão da expedição dos precatórios, eles chamam sobre créditos extraordinários, ou seja, porque isso já era algo para ter sido pago. Então, quando eles declaram essa regra, eles dizem, não, essa regra não pode ser cumprida desta maneira. É porque geralmente o precatório tem aquele trâmite todo, não é tão rápido e tal, e agora não. Agora, devido também em face ao tempo decorrido em relação à pandemia, Isso, mas a gente está falando desses créditos que já deveriam ter sido pagos. Que já deveriam ter sido, as pessoas que já ingressaram com a ação. As pessoas que vão receber 2024 têm que aguardar até a liberação dos precatórios de 2024. Ou seja, existe uma lógica ali. Se você tiver dúvida, procure o profissional que está lhe atendendo para esclarecer. Mas a gente está falando aqui sobre os precatórios anteriores. Já anteriores, 2022, 2023. Anterior à época da pandemia ali, né? Certo. 2019 foram pagos. E já vão receber agora. Exatamente, porque ficou acumulado isso. Sim. Então essa questão de créditos extraordinários diz respeito a situações que não foram pagas e já deveriam ter sido pagas. O que está programado para frente está tudo certo. Né? Então existe aqui, inclusive, essa questão de que também teríamos alguns problemas para os precatórios de 2023, 2024, 2025, 2026. Isso também foi declarado inconstitucional. Então, aparentemente, tudo voltará ao estado normal, contínuo da manutenção, como já acontecia. Legal. Discutindo justamente isso, que foi um período de exceção e de que agora a gente tem que voltar realmente a cumprir com o que determinava a Constituição Federal. Exatamente. Ali, a pandemia, claro, foi uma questão excepcional, claro que todos os recursos, né? O Estado Maior direcionando sempre para a área da saúde, até mesmo porque tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, então volta-se a dar-se um entendimento que vamos voltar ao direito, na verdade, já constituído em época. Né, quando a gente lê lá as leis, fala lá sobre Seguridade Social, né? Então, o que a Seguridade ela fala? Sobre a saúde, a pandemia precisava muito recurso para a saúde, muito. E a assistência social e a previdência social ficou no segundo plano. Né? Até porque a gente precisava primeiro dar continuidade à vida das pessoas, né? Uma preocupação enorme com isso. Agora que as coisas se estabilizaram, realmente a gente conseguiu olhar e novamente respirar um pouco melhor, né? Situações de controle, né? E de forma até a vacinação ampla, enfim. Agora as coisas estão retornando ao status como era antigamente. Então a preocupação hoje é informar que existe essa possibilidade, que não se trata necessariamente de informação falsa, porém tomar cuidado para que não haja estelionatário. Já tem golpe na praça também, vem cá, vamos lá e vamos... Então se você tiver dúvida, se você não entender o que está acontecendo, por favor, procure o profissional da sua confiança, converse com ele, fale sobre essa situação e ele vai explicar tudo o que está acontecendo. Não faça transferência de dinheiro para ninguém. Não é cobrado nada para receber esse tipo de valor. É muito importante as pessoas sempre confirmarem. Mas é uma pessoa que eu sempre tive contato, esse me mandou um recado pelo WhatsApp. Não faça isso, não transfira dinheiro sem você pessoalmente confirmar com a pessoa. A gente reforça isso de forma muito intensa aqui por conta dessa questão dos golpes. Que legal, boa notícia então, né? Então, para as pessoas que já estavam, né, com a ação no judiciário, né? Aí deu aquela congelada, beleza, agora esse primeiro lote, dezembro e janeiro, né, doutora? Isso, né? A gente está falando, então, sobre a questão da decisão favorável do STF quanto à liberação dos precatórios em crédito extraordinário, de acordo com a inconstitucionalidade da ADIM 7064, que foi julgada procedente, e os tribunais, então, são movimentados para liberar estes créditos que devem ser liberados em torno de dezembro ou janeiro do ano próximo. Que legal. Então tá bom. Informação maravilhosa, né? Uma baita informação, porque vem dinheiro aí. Vem dinheiro aí, bacana. Vem dinheiro aí, olha lá, atenção aí, a decisão foi do STF, gente. Então tem notícia boa, olha só, nem existe uma luz no fim do túnel, não é a luz do trem não que tá chegando, né, doutora? Bom, isso mesmo. Então tá bom. E pode procurar, claro, um profissional, advogado, né, da sua preferência, né, e para poder também obter maiores detalhes sobre enquadramento e tudo isso. E lembrando que não são só precatórios do governo federal, né, são precatórios estaduais, são precatórios municipais,
mais. Então Olha só. são créditos de pessoas que prestam serviço tanto para a União, para o Estado, a União seria o INSS, né, que é o órgão responsável, e depois os demais órgãos também, tanto do Estado quanto do município, né? Então, se a pessoa tem dinheiro a receber do município, né, essa liberação ela acontece de acordo com essa situação da inconstitucionalidade dessa emenda constitucional. Quanta alegria, quanta alegria, né, para o trabalhador. Que beleza, que bom. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Essa notícia é a mais importante hoje, a gente agradece então e reforça aqui a importância de se buscar o profissional para ter maiores orientações em relação a isso e ter muita atenção em relação aos golpes. O advogado ou a advogada, né? Diga-se, o advogado profissional da advocacia. Sim, obrigada, Nando. E daí fica bom, né? Vai.